Gente, vamos mudar de assunto agora, falar de saúde. A gente está aí no dia 16 de outubro, chegando na metade do chamado Outubro Rosa, que é justamente o mês que realiza uma campanha em relação à prevenção do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Nesse assunto dessa doença, especialistas vêm alertando para uma possível epidemia global de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Uma série de fatores, né, vem fazendo com que isso se torne cada vez mais frequente, mas a gente chamou então um especialista que entende sobre o assunto e a gente vai conversar com o Dr. Carlos Henrique dos Anjos, então especialista em oncologia do Núcleo de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Bom dia, doutor. Obrigada pelo convite, por topar o convite de conversar com a gente sobre um assunto tão importante. Bom dia, Isabela. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora, eu já quero te perguntar, já são conhecidos os motivos que estão fazendo cada vez mais pessoas com menos de 50 anos terem câncer? Então, Isabela, esse fato, na verdade, apesar de você ter comentado de que é global, não necessariamente isso é uma realidade. Aparentemente, os países ditos países em desenvolvimento, como o Brasil, Índia ou outros países que estão nessa transição de demografia da população, né? Mais pessoas vindo do campo para a cidade, alteração de padrão de idade, de fertilidade e assim por diante, parecem ser os países no qual existe um aumento da incidência do câncer de mama em mulheres jovens, né? A gente não tem uma clara razão que explica o porquê isso, mas existem, sem sombra de dúvida, hipóteses que tentam explicar essa alteração de padrão e porque indivíduos um pouco mais jovens parecem estar tendo uma frequência maior do desenvolvimento do câncer de mama. Entre as principais hipóteses está a mudança do estilo de vida causado nas mulheres mais jovens em nosso país. Se a gente parar para pensar, nos últimos anos, a mulher brasileira tem tido filhos em idade mais tardias e às vezes nem engravidado, para ser sincero, e parte das mulheres não amamentam, parte das mulheres diminuíram a sua carga de atividade física diária, sobretudo quando a gente muda, né, de um padrão de campo para a cidade, a gente acaba diminuindo invariavelmente o volume de atividade física que a gente faz e também mudanças no padrão alimentar. A suspeita é que isso deva implicar no aumento da incidência de câncer de mama, e isso é suportado por racional biológico de que essas coisas são fatores de risco e também baseado em países que fizeram essa transição anteriormente, onde a incidência ocorreu justamente alguns anos após a transição demográfica, o que de novo reforça essa hipótese. Doutor, você está falando de câncer de mama, né, nas mulheres, mas existem outros tipos de câncer que são mais comuns em pessoas mais jovens que vocês, estudiosos da área, estão conseguindo observar? A incidência de maneira global, né, câncer de mama, câncer em geral é uma patologia que ocorre em idades mais avançadas. Um dos principais fatores de risco é o próprio envelhecimento, né? Não é à toa que o câncer passa a se tornar uma das principais patologias desse século por conta que a nossa população, bem como a população mundial, tem envelhecido progressivamente. Então é esperado que a gente aumente a incidência de câncer. Alguns tumores têm uma tendência, uma predisposição que podem ocorrer em idades mais jovens, como, por exemplo, o câncer de mama que a gente está discutindo aqui, como, por exemplo, o câncer de colo de útero, que é uma coisa intimamente vinculada à infecção por um vírus em especial chamado HPV, que acaba cometendo indivíduos mais jovens e acaba gerando também doença em idades mais precoces, e tem uma série de outras patologias que aparentemente também estão transicionando em idade mais jovem, que pese que a gente não tenha um dado robusto comprovando, mas pelo menos sugerindo isso para a gente. Você falou do câncer de colo de útero, né, professor, que é causado aí pelo HPV. Já que a gente está falando, então, de câncer de mama, de câncer do colo do útero, para esse último caso você tem a vacina, né? Me corrija se eu estiver errado, vacina contra o HPV. Mas, então, há algum outro tipo de prevenção quando a gente está falando desses dois cânceres? Você trouxe algumas mudanças que as mulheres estão tendo em estilo de vida, não engravidando ou engravidando mais tarde, mas existe alguma coisa que as mulheres, ou enfim, que as pessoas possam fazer para não terem esse tipo de câncer? Claro, em termos de câncer de mama, né, acho que é importante a gente pensar em dois cenários diferentes. Um deles é algum método para tentar prevenir o desenvolvimento do câncer de mama, e outros são métodos para tentar fazer o diagnóstico precoce, que por sua vez aumenta a curabilidade daquele indivíduo que já desenvolveu a patologia, diminuindo a chance que o indivíduo venha a falecer por aquela dada doença.
Do ponto de vista de diagnóstico precoce, a gente tem dados absolutamente robustos de literatura em câncer de mama, demonstrando que fazer o seu rastreamento, sua mamografia periódica, sua consulta médica e dar prosseguimento quando algo é encontrado no exame de imagem é um método excelente para a diminuição da mortalidade por câncer de mama. Isso está comprovado numa série de estudos e tem países que fizeram isso de maneira absolutamente imperativa, onde a gente observa claramente a diminuição da mortalidade por câncer de mama nesses países. No entanto, isso, de novo, não previne o surgimento da doença. O que você faz, na verdade, é trazer o diagnóstico para um cenário mais precoce, onde você aumenta a curabilidade. Em termos de prevenção propriamente dito, quando a gente está pensando em câncer de mama, o que a gente tem de dados é que, aparentemente, mudanças no estilo de vida podem impactar na redução do risco do desenvolvimento de câncer de mama. Isso tanto do ponto de vista de atividade física, então prática regular de atividade física, objetivando-se algo em torno de 150 minutos por semana, e a alimentação balanceada que permita um índice de massa corpórea, que é aquela relação peso-altura, né, mais ou menos o quanto o indivíduo tem de peso baseado pela altura, objetivando evitar sobrepeso ou obesidade. Essas são medidas que diminuem a incidência, aparentemente, do câncer de mama mais comum. Diminuir ou ter uma ingesta alcoólica adequada, que envolve algo como 7 drinks por semana, o equivalente a uma taça por dia, também é algo adequado. Não fumar, essas são medidas que parecem prevenir o desenvolvimento de câncer de mama. E do ponto de vista de câncer de colo uterino, como você já comentou, Isabela, a vacina, sem sombra de dúvida, é a nossa principal aliada e a gente imagina que algumas décadas daqui a incidência dessa patologia vai ter diminuído drasticamente com a utilização da vacina, né? E, obviamente, sexo seguro, usando a prevenção, é outra coisa que vai diminuir a transmissão por HPV e, consequentemente, imagina-se que isso também diminua a incidência dessa patologia do colo uterino. Vocês... Desculpa, pode continuar. E câncer colo uterino, obviamente, assim como o câncer de mama, também existe um rastreamento muito claro, que é o uso do Papa Nicolau, do citopatológico vaginal, que permite também, em paralelo com o câncer de mama, diagnóstico precoce e, consequentemente, aumento da curabilidade. Qualquer uma dessas duas patologias, quanto mais precoce o diagnóstico, obviamente, maior a chance do indivíduo estar curado ao término do seu tratamento. Você acha que existe relação, doutor, entre uma vacinação menor, né, em termos de números, com esse surgimento do câncer do colo do útero em mulheres mais jovens, ou a vacinação ela não interfere nesse sentido? Olha, a vacinação seguramente interferiria no desenvolvimento de câncer do colo do útero como um todo, né? Se racionalmente a gente pensasse que 100% da população feminina e masculina tivesse vacinada hoje, provavelmente a gente veria números muito menores de câncer colo uterino do que a gente vê hoje. Acho pouco provável que a gente tenha uma forte evidência de que isso impacta necessariamente na idade do diagnóstico, ou seja, como eu vacino mais, os indivíduos têm câncer mais tardio ou mais jovem. Acho que esse impacto é menos robusto. Seguramente isso tem implicação no desenvolver a doença. Então, não há sombra de dúvida que vacinar a nossa população, tanto homens quanto mulheres, para HPV é algo relevante, porque você diminui a taxa de transmissão por esse vírus dentro da população e, consequentemente, diminui a incidência dessa patologia e também de outras patologias, né? São doenças raras, mas se a gente pensar em câncer peniano em homem, ou se pensar câncer de orofaringe, de uma região específica da garganta, isso também está em correlação com esse vírus do HPV. Professor doutor, já que estamos então no Outubro Rosa, com toda essa campanha de prevenção de câncer de mama e câncer de colo de útero, como é que a gente pode falar então para as pessoas que nos assistem em termos de prevenção? Todo ano precisam fazer? A partir de qual idade é melhor? Por favor, fala aqui Perfeito. Com a gente, por gentileza. Claro, perfeito. Existe algum grau de conflito entre as recomendações, quando a gente olha, por exemplo, de Ministério Público ou de sociedades de especialistas, né? A recomendação que a gente costuma embasar as nossas condutas dentro do nosso hospital e de muitos outros, em especial para câncer de mama, é iniciar o seu rastreamento com uma mamografia feita anualmente a partir dos seus 40 anos, né? Isso acaba reduzindo, como eu comentei, o diagnóstico de
diagnóstico de doenças mais tardias, mais avançadas e, consequentemente, aumenta a curabilidade, né? É importante lembrar que essa recomendação é feita para o indivíduo de risco populacional, ou seja, para aquele indivíduo que a gente desconhece qualquer fator que o coloque em uma situação de muito alto risco. Para esses indivíduos que são mais infrequentes, mas que possuem alguma característica que o coloque numa situação de muito alto risco, essa recomendação pode ser alterada. Exemplo, a gente sabe que algumas alterações genéticas herdadas que o indivíduo recebe dos seus pais pode aumentar muito o risco de desenvolvimento de câncer de mama, como as que a gente chama de variantes patogênicas germinativas ou mutações em genes como BRCA1, BRCA2. Esses indivíduos têm um risco muito maior do que a população em geral de desenvolver câncer de mama, então a recomendação para eles passa a ser início de estadiamento a partir ali dos seus 25 anos com uso de ressonância, então muda-se um pouquinho, mas para a imensa maior parte da população, mamografia a partir dos 40 anos, sendo feito anualmente o rastreamento, consulta com o ginecologista, ou mastologista ou qualquer médico que seja capaz de examinar a mama e a axila daquela paciente. Do ponto de vista de colo uterino, a recomendação é iniciar o citopatológico vaginal a partir do início das atividades sexuais, que é quando tem o risco de ter contaminação por HPV, e isso pode ser repetido a cada 3 a 5 anos, a depender da tecnologia utilizada, usando-se ou não uma tecnologia de pesquisa direta para a presença do vírus do HPV, que chama captura híbrida por HPV. Doutor, já que a gente está falando de Outubro Rosa, estamos na metade do mês e mês que vem a gente tem o Novembro Azul, né? Justamente focando na saúde masculina, principalmente com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como é que a gente pode, então, trazer toda essa discussão para a saúde masculina? Como é que a gente faz, então, a prevenção também dos homens que estão buscando ter uma saúde melhor em relação a esse mês de Novembro Azul? Claro, eu acho que, apesar de não ser a área que eu atuo, é importante, obviamente, estar atento também à saúde masculina, né? Como você bem comentou, mês que vem é um mês de atenção à saúde masculina no que concerne o câncer de próstata, que é seguramente a patologia do tipo câncer mais comum no universo masculino, né? Um paralelo com o câncer de mama no universo feminino, né? É uma patologia que usualmente, numericamente, atinge indivíduos com maior idade também, como o câncer de mama, apesar, obviamente, da gente ter indivíduos jovens, a maior quantidade de diagnósticos é feita em indivíduos em uma faixa etária um pouquinho mais avançada. Aqui dentro do universo do câncer de próstata existem métodos para tentativa de diagnóstico precoce também, que envolvem desde o toque feito por um médico especialista e pela coleta do PSA, aquele marcador sérico, né, uma coisa mensurada no sangue, né, para tentar fazer diagnóstico precoce dessa patologia. E isso, sem sombra de dúvida, deve ser discutido entre o paciente, entre o paciente com 50 anos ou mais e o seu médico o acompanha, para discutir quais são os custos-benefícios de fazer esse tipo de rastreamento. A gente sabe que parte dos rastreamentos é muito benéfico pelo fato de permitir diagnóstico precoce, mas ocasionalmente esses rastreamentos podem também fazer diagnósticos de problemas que talvez demorassem muito para trazer algum tipo de impacto na vida do indivíduo e que às vezes acaba trazendo exames desnecessários. Então é sempre importante discutir o custo-benefício com o seu médico, mas obviamente saber da existência do câncer de próstata, saber que ele é o mais comum entre homens, saber que infelizmente é uma causa frequente de mortalidade entre os homens, isso é fundamental, e discutir isso com o médico passa a ser parte do dia a dia do indivíduo com mais de 50 anos. Importantíssimo, ou seja, prevenção não tem gênero, né? Muito obrigada, doutor Carlos Henrique dos Anjos, especialista em oncologia e integrante do Núcleo de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à CNN. Brigadão, viu, pelo papo. Obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês.